nos deixa claro nessa passagem que o ato de orar, o hábito da oração, é um dos recursos mais extraordinários, mais importantes e excepcionais que Deus deixou ao ser humano, à nossa inteira disposição. E quando você folheia a Bíblia, você vai perceber o quanto a Bíblia insiste que nós falemos com Deus. O quanto a Bíblia insiste que nós devemos orar o tempo todo. Paulo resume isso quando ele diz na carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E quando Jesus fala de oração nessa e outras passagens, ele trata da oração basicamente em termos de certeza. A palavra de Jesus é que toda pessoa que ora, recebe. Deus a escuta. Deus a atende. Uma segunda verdade que ele diz aqui é que o Pai não apenas conhece por antecipação o que nós vamos pedir, mas Ele dá o que nós pedimos. E essa certeza dessa promessa de que Deus dá o que nós pedimos na oração, ela aparece em 3 verbos que Jesus usa no texto. Ele diz: peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. A gente não costuma dizer que nós estamos esperando Deus abrir uma porta? Como é que Deus irá abrir uma porta? Na medida em que eu insistentemente bater para a porta ser aberta. Mas o fundamento para que as nossas orações sejam atendidas é importante conhecer. Qual é o fundamento para que as nossas orações sejam atendidas? Não é a oração em si. Existe um conceito no meio cristão evangélico de que o segredo da oração é a oração. Então existem pessoas que são conhecidas no meio cristão evangélico como homens de oração ou mulheres de oração. De tal maneira que, se você procurar aquele homem de oração e aquela mulher de oração, é certeza que você conseguirá o que você pede. É como se Deus tivesse terceirizado o poder da oração a determinados setores, ou a determinados grupos, ou a determinadas pessoas. Mas eu quero esclarecer a você que o fundamento para que as orações sejam atendidas e respondidas não é a oração em si. O fundamento para que Deus atenda a oração é o caráter dele. É Deus. É a bondade dele que é o fundamento para que a oração seja ouvida e atendida. E qualquer pessoa que orar na face da terra, seja ela quem for, será ouvida, será atendida. É bom dizer isso, porque no meio cristão evangélico hoje houve um ressuscitamento, houve uma ressuscitação do sacerdócio. Hoje em dia, nos meios evangélicos, nós estamos voltando ao antigo modelo do Velho Testamento, onde você tinha um sacerdote para te representar perante Deus. De forma que, se você não passar pelo sacerdote, pelo ungido, pelo apóstolo, pelo bispo, ou seja lá o nome que for dado, Deus não vai abençoar a sua vida. Você tem que sujeitar sua vida ao bispo, ao apóstolo, ao pastor, ou seja lá o nome que ele tenha. Porque ele recebeu de alguma forma um dom especial sacerdotal de Deus, e Deus só atende pessoas através dele. Queridos, quando Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante, ele resgatou o texto de 1 Pedro, que diz que todos nós fazemos parte, todos nós que somos filhos de Deus, somos sacerdócio real. Todos.
são sacerdotes. Eu, você que não tem o título de pastor, não tem título nenhum na igreja, é sacerdote. Deus escuta a sua oração sem precisar falar comigo. Não é maravilhoso? Não há mediadores, a não ser um, que é Jesus Cristo. Então Jesus deixa claro que o fundamento da resposta da oração é a bondade de Deus. E Deus jamais, por ser bom, nega o necessário para aquelas pessoas que Ele adotou como filhos. E quando Deus responde a oração, queridos, Jesus deixa claro que Ele não vai dar um substituto pior para aquilo que precisamos, nem inferior ao que nós pedimos. Às vezes, você vai perceber nesse texto, nem sempre a resposta da sua oração será conforme a sua imaginação. Porque quando nós oramos, nós imaginamos mentalmente um cenário aqui dentro. Estamos orando de alguma forma para que Deus cumpra o cenário idealizado aqui na nossa consciência. Mas o que o texto vai deixar claro é que nem sempre a resposta de oração de Deus será de acordo com o nosso imaginário mental. Mesmo que não seja, Deus jamais vai lhe dar a você algo inferior ou pior. Porque Deus sempre nos surpreenderá com o melhor, com a excelência. E Ele garante uma coisa nesse texto, dizendo: peçam e conseguirão. Então essa passagem que fala sobre uma das disciplinas espirituais, que é a disciplina espiritual da oração, embasa a promessa de que Deus sempre nos ouve e nos dá o que nós pedimos. Então, falando sobre oração, existem 3 promessas de Deus para você nessa manhã. A primeira delas: Deus sempre atenderá a nossa oração. Essa é a primeira promessa que você tem que colocar dentro do seu coração. Deus sempre atenderá a nossa oração. Sempre. Você viu no texto que Jesus conta uma historinha de um homem que vai procurar o outro à meia-noite, que é amigo dele? É algo meio incomum, né? Olha, um amigo acabou de chegar de viagem, meia-noite, em casa, eu não tenho nada para dar para ele. Sabe que você podia me emprestar alguns pães? Esse texto é mais ou menos aquela época que você deve, se você já chegou no meio, se você chegou na fase da meia-idade, você deve se lembrar que antigamente, os nossos pais e avós, quando não tinha alguma coisa em casa, faltava alguma coisa, eles iam para o vizinho, o vizinho, empresta um pouquinho de açúcar para mim, que o meu acabou. Empresta um pouquinho de pó de café, que o meu acabou, depois eu compro e te dou. E todo mundo emprestava para o outro sem o menor problema. Não havia nenhum constrangimento nisso. É nessa fase que nós estamos falando aqui. Então o vizinho vai, pede para o outro à meia-noite, e o outro diz, é amigo dele. Jesus diz: olha, mesmo que ele não se levante por ser amigo, ele vai se levantar pela insistência e vai dar o que o outro está pedindo. Então, a palavra principal que Jesus utiliza na oração, no ensino da oração, é essa palavrinha, insistência. Eu quero dizer para você que Deus nunca se irrita com a nossa insistência. Que Deus nunca fica chateado quando nós insistimos, pedindo mais de uma vez a mesma coisa para Ele. Há pessoas que acham que basta orar por um assunto uma única vez e Deus não é surdo nem não tem Alzheimer. Deus lembra e basta pedir uma vez. Mas na prática da história da igreja você vai perceber que não é bem assim, né? O famoso Agostinho, Santo Agostinho, que era um cara devasso, a mãe dele, chamada Mônica, orou pela conversão do Agostinho todos os dias, durante 30 anos. E ele se converteu. Todos os dias ela pedia a mesmíssima coisa a Deus. E ele se converteu.
Então não pense que Deus fica aborrecido quando você lhe pede a mesma coisa 1, 2, 20, 30, 40 vezes, 1 ano, 2 anos, 10. Por que não se irrita? Porque quer que sejamos insistentes. Por uma razão muito clara, queridos. Quando Jesus fala de oração, ele fala em Mateus, no texto paralelo, sobre ansiedade. E ele diz que nós não devemos nos deixar dominar pela ansiedade e preocupação. Como? Qual é o recurso para não me deixar controlar por ela? Oração. Pedro diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo diz a mesma coisa. Que sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelas súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então a oração insistente, repetida, é o recurso que ele deixa. Deus não fica aborrecido quando eu, você, lhe apresentamos a mesma questão 1, 2, 3 ou sejam quantas vezes forem. Isso aí não é falta de fé. Isso aí não é ausência de confiança. Isso aí é um princípio estabelecido pelo próprio Jesus. Ele diz, quando alguém insiste, quando alguém pede, quando alguém bate, ou seja, quando alguém não desiste na oração, recebe, consegue, encontra, a porta se abre. E como eu disse para você, a palavra-chave do texto é insistência. Insista com Deus. O problema não é que Deus se cansa. O problema é que eu me canso de insistir. O problema é que eu me canso de orar pelo mesmo assunto. 1, 2, 10. Mas Jesus autoriza a insistir com Deus por todas as coisas que nos preocupam, sejam quais forem as áreas dessas coisas. Mas o princípio é claro, queridos. O primeiro princípio, a primeira promessa: Deus sempre atenderá a sua oração. Só que nós não devemos confundir o que Jesus disse. Ele diz, no contexto mais amplo do Novo Testamento, que nós vamos receber de Deus o que Deus nos der, segundo a sua vontade. Esse é o princípio mais amplo da oração. Que devemos orar segundo a sua vontade e receberemos segundo a sua vontade. Por quê? Porque há pessoas que oraram muito tempo na vida. Muito tempo na vida, eu conheci várias. Mas elas não receberam como resposta de oração aquilo que imaginavam, aquilo que queriam. Não. Receberam algo? Sim, mas diferente. Receberam algo? Sim, mas não pior. Receberam de Deus? Sim, mas algo surpreendente. Jesus no texto diz, olha, se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar como substituto uma cobra viva na bandeja? Você é capaz de dar o pior para o seu filho? Você sendo mal, é capaz de dar coisa pior que um peixe para o seu filho? Claro que não. Você vai dar o melhor. Então nem sempre a resposta de oração é de conformidade com o pedido que você fez. Tenha certeza, Deus atenderá a sua oração. Mas nem sempre a resposta será de acordo com aquilo que você pensa. Mas vai ser sempre superior, melhor e excelente. Eu acompanhei uma jovem senhora em sua crise conjugal durante anos, que foi minha ovelha numa outra igreja. E era uma situação muito crítica. Um marido que era policial militar, que era agressor em casa, com ela e com os filhos, e que por fim começou a usar drogas.
E para piorar todas as coisas, na última gravidez, ele começou a ameaçá-la de morte. E ela vinha para as reuniões de oração e nós orávamos por ele todos os dias da reunião de oração. Pedimos por ele, pedimos pela transformação dele, pedimos pela calma no seu coração, pedimos para que Deus livrasse das drogas, pedimos que Deus livrasse da violência, pedimos que Deus desse paz, pedimos tantas vezes. Ela orou mais de 3 anos por esse marido. Até que chegou um dia em que esse marido colocou ela grávida no último mês, abriu a boca dela, enfiou o revólver e o cano do revólver engatilhado na boca dela. E disse: ou você sai de casa agora, ou os filhos vão sair sem mãe. E ela foi obrigada a sair de casa. E foi se refugiar na casa do pai. E não teve jeito. A coisa acabou. Um ano depois, ela conhece uma outra igreja, um outro rapaz da mesma idade. Casou-se com ele, divorciada. Teve um lar feliz. Um homem paciente, tranquilo, amoroso. Durante 5 anos. Até que ele teve um AVC e faleceu. Mas eu me lembro no dia do funeral dele, ela disse para mim: pastor, foram sem dúvida os melhores 5 anos da minha vida. Deus não atendeu o que eu pedi, mas Deus me deu algo melhor. Queridos, às vezes Deus não vai atender a sua oração conforme você imagina. Mas tenha certeza de uma coisa: Ele sempre lhe dá o melhor. Ele sempre lhe dá o surpreendente. Ele sempre lhe dá a excelência. Mas Ele sempre vai vir. A segunda verdade que o texto diz é que Deus não exige promessas quando nós oramos. No texto, Jesus diz: não barganhem com Deus. Ou seja, não façam trocas com Deus quando vocês forem orar. Deus não aceita trocas. Deus não aceita promessas como base para nos amar. Deus nos ama e pronto. É decisão dele. Deus nos abençoa e pronto. É decisão dele. Deus escuta a nossa oração e pronto, é decisão dele. Nós não devemos barganhar com Deus, que significa dizer, estabelecer nossa relação com Deus com base em trocas. Isso quem ensina não é a Bíblia. Essa relação de troca, quem ensina é a religião. A religião, seja ela qual for, ela ensina que para cada coisa que nós vamos pedir a Deus, ou a um santo de outras religiões, para cada coisa pedida, deve haver em troca uma correspondência, uma contrapartida, um objeto, um valor em dinheiro, uma promessa, um dízimo mais gordo no meio evangélico. Para cada coisa que você pedir, ofereça uma contrapartida. Ora, no catolicismo é comum as pessoas fazerem promessas a Deus se Ele atender os seus pedidos. Mas não adianta criticar o catolicismo, a gente faz a mesma coisa. No meio evangélico a gente faz a mesma coisa. De outra maneira. Por exemplo, no catolicismo as pessoas prometem penitências das mais estapafúrdias e absurdas, inacreditáveis. E quando são atendidas, elas acreditam primeiro que foi o santo. Então deixa eu deixar uma coisa clara para você. Quando alguém pede alguma coisa em oração, quem dá, quem oferece, não é santo. Não é a entidade da Umbanda. É Deus, querido. Está escrito em Tiago: toda boa dádiva e todo dom gratuito vem
de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, diz, na carta aos 1 Coríntios, diz que o ídolo não é nada. Não tem poder para fazer bem, não tem poder para fazer mal. É Deus que ouve orações. Ídolos nos fazem porcaria nenhuma, nem bem nem mal. Só que as pessoas, por ignorância, não sabem que é Deus. Então havia um tempo, quando eu viajava para a faculdade, eu peguei uma descida na Washington Luiz, e eu vi um sujeito, uma cruz nas costas, pesadíssima, e cheio de malas, em cima da cruz cheio de malas. E me deu pena. Eu encostei o carro, atrasei um dia da aula na faculdade, eu encostei o carro no acostamento perto dele, desci do carro e eu perguntei para ele: para onde você vai? Ele estava aqui na cidade, passando pela cidade. Da onde você vem? Eu estou vindo de Matão, com aquela cruz. Para onde você vai? Para Aparecida. Porque a minha mulher estava doente, eu fiz uma promessa para o Santo Antônio, para o São José, e eu vou pagar lá em Aparecida. Eu disse: põe a cruz no chão um pouquinho. Ele falou: quem é você? Eu falei: não, eu só queria conversar uma coisa com você. Eu falei: sabe quem curou sua mulher? Ele disse: São José. Eu falei: não, foi o Deus acima do José que criou sua mulher. Esse Deus já carregou a cruz para você na cruz uma vez, já carregou uma vez a cruz. Você não precisa fazer isso. Não é necessidade, Deus não vai punir você porque se você não for para Aparecida. Volta lá, fica com a tua família. Volta para casa, Deus já abençoou você, Ele não vai cobrar nada de você. Mas a coisa era tão pesada na cabeça dele que ele disse: moço, me desculpe, mas se eu não cumprir essa promessa, é capaz de acontecer alguma desgraça na minha vida. E ele continuou indo com a cruz lá embora. Então as pessoas têm no seu imaginário aquela ideia de que se alguma coisa boa aconteceu, elas devem pagar. Devem pagar algo a Deus. Mas Deus nunca pede que nós façamos promessas, nenhuma promessa a Ele, para receber alguma coisa da sua mão. Deus não. Porque a relação com Deus não é firmada em troca. Toma lá, dá cá. Por isso que a relação com Deus é chamada graça. É de graça, não custa nada. Não precisa pagar nada. Porque não tem preço para pagar. A base para que Deus se relacione com você é Jesus Cristo. E Jesus é o único suficiente pagador de qualquer dívida. E Salvador, Ele já pagou qualquer coisa que a gente devia a Deus. Então o princípio que Jesus coloca aqui é claro: jamais faça promessas a Deus quando você for orar. Por mais desesperado que você esteja, nunca faça nenhuma promessa a Deus, nenhuma. Por isso que eu não gosto muito do modelo de culto de vigília do dia 31 de dezembro. Você sabe como é que é o modelo de culto de vigília do dia 31 de dezembro? O pastor ou dirigente vai na frente do púlpito e diz assim: gente, ore com Deus e faça aí para Ele as suas promessas para o ano que vem, ou seus sonhos, ou suas metas. Aí as pessoas dizem: Deus, eu prometo, amanhã é dia 1º, eu vou começar a ler a Bíblia amanhã. Prometo que eu vou ler até o fim a Bíblia. Deus, eu prometo que eu vou ser dizimista esse ano. A partir do ano que vem eu vou dar o dízimo, Deus. Deus, eu prometo que... E aí no dia 31 de dezembro, à meia-noite, elas fazem um monte de promessas para Deus, no afogadilho, porque vai virar o ano. É um negócio meio místico, né? Esquisito. Aí depois elas vão jantar com a família, vão comer, vão beber, esquecem tudo que elas prometeram. Aí já é dia 5, eu não li a Bíblia até hoje, meu Deus. Deus fala assim: escuta, é melhor você não prometer nada para mim do que prometer e não cumprir. Não seja tolo.
Eu nunca pedi nada para você. Então não diga que se Deus atender você, você não vai faltar mais na igreja. Se Deus atender você, você vai dar o dízimo em dobro. Se Deus atender você, você vai doar parte da sua renda para alguém. Não. Jesus diz, a gente não está num jogo de gato e rato, esconde-esconde. Seja direto. Peça o que você está precisando.